Paz. Tudo bem, meus irmãos? Vocês estão bem? Deus é bom? O tempo todo? 23 anos, então, de celebração pela igreja. E 23 anos de celebração pela igreja não são 23 dias, né? Então a gente tem muito que celebrar mesmo, tem muito que agradecer a Deus. A gente falou um pouquinho ontem da história, um pouquinho ontem da caminhada que foi. E hoje eu quero, diretamente para a palavra de Deus, para que a gente termine o culto aqui dentro do nosso horário, mas quero que vocês saibam que eu pedi a Deus que me desse uma palavra que fosse luz para que um novo ciclo comece então. Porque isso é interessante, irmãos. A gente conta o tempo, né? Desde sempre a humanidade, ela conta o tempo de uma forma. E Deus entrou na nossa brincadeira, né? Porque Deus, ele sempre falou de tempo com Israel, né? 7 anos, 7 dias, ciclos e ciclos da vegetação. Então, a Bíblia é cercada dessa questão de ciclos que se fecham e recomeçam. E quem sabe hoje nós não estamos aqui concluindo diante de Deus um propósito, um ciclo, e está se abrindo outro. O que Deus vai fazer? Quais serão as próximas cenas? O que Deus vai desenvolver? Porque uma coisa eu tenho certeza, já estou começando a ficar meio arrepiado aqui. Porque uma coisa eu tenho certeza, é que o que aconteceu até aqui, meus irmãos, se não fosse Deus, nós não estaríamos mais com essas portas abertas. Se não fosse Deus que tivesse feito coisas aqui, irmãos, nós não teríamos resistido como homens, tudo que nós passamos, as lembranças que temos de tantas lutas que enfrentamos e quantas vezes o ser humano pensou em parar, o ser humano quis se intrometer naquilo que Deus estava fazendo. Só que nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, não é a igreja do pastor, não é a igreja do CNPJ, nem não é a igreja do Piazza de Roma, é a igreja do Senhor, como foi profetizado aqui pelas meninas. E o texto é Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 12. Entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pode avançar? E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em um covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos, as crianças, clamando no templo, diziam: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e deixando-os, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus disse-lhe: sim, nunca lestes pela boca dos meninos ou das crianças, e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Deus nos dê a tua palavra pela tua misericórdia e graça. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Eu não sou ninguém e não tenho nada a oferecer de mim. Faça aqui uma grande obra enquanto ouvimos a tua santa palavra. Enquanto Jesus esteve aqui, se teve algo que ele gastou energia, força, se teve algo que Jesus gastou tempo, foi em revelar às pessoas, revelar
a todos aqueles que o ouviam o que é a casa de Deus, o que é a igreja. Isso foi um esforço muito grande de Jesus. Nesse texto está a expressão do quanto Jesus gastava energia para desenvolver o coração das pessoas para que elas entendessem o que é o templo de Deus, o que é a casa de Deus, o que é habitar com Deus ou ser habitado por Ele. Tanto é que nesse texto aparece um Jesus que até o momento era muito incomum. Um susto foi dado naquele momento, porque esse texto é um relato daqueles que olhavam quando Jesus entra expulsando os vendilhões do templo, era de forma agressiva até mesmo para quem olhava. Jesus não está ali tratando esse assunto com educação. Pessoal, vamos parar. Não, ele chega com chicote, ele chega jogando mesa para cima, ele chega indignado com o que ele vê. Pessoas tratando aquilo que é sagrado e santo como se fosse um comércio barato, impuro e desleixado e completamente contra a vontade dele, com a vontade de Deus. Então Jesus se indignou naquele momento e realmente aparece um Jesus que, quando ele precisa ser duro, ele é duro também. Principalmente quando não se trata de coisas sagradas. Com coisas sagradas a gente não deve brincar. Com coisas sagradas e em coisas sagradas a gente não deve debochar. E é assim que Jesus enxergou o tratamento com aquilo que ele chamou do templo de Deus, naquele momento. Tudo ia se ressignificar, mas naquele momento ali era o templo de Deus. O fato é que logo após esse episódio de jogar mesas para cima e Jesus se indignar naquela situação, já começa a ser revelado o propósito do que é a igreja. Por quê? Logo após isso, a primeira consequência, Jesus limpou a impureza. Isso que está simbolizando, ele limpa a impureza de um lugar. E quando ele limpa a impureza do lugar, a palavra já declara que então começam a aparecer cegos, coxos, que para a época impuros, e começam então a chegar naquele lugar e Jesus começa a curá-los. Jesus limpa para que a sujeira venha, para que ele então possa tratar a sujeira, para que ele então possa tratar o pecador, tratar o impuro. Então quando ele tem que sacudir, a minha vida é a tua vida, meu irmão e minha irmã, ele sacode, porque ele precisa limpar, para vir para fora, para vir para dentro, para vir à tona a impureza, a sujeira, o pecado. Ele precisa sacudir, e talvez eu esteja falando com pessoas que estão de alguma forma sendo sacudidas. Mas o Senhor quer te tratar, quer me tratar. E escute, a igreja então, ela não é um lugar da reunião e o encontro da perfeição. A igreja não é esse lugar. A igreja não é um lugar de nós nos encontrarmos com a nossa capacidade, com as nossas habilidades. Sim, nós somos uma igreja aqui que valoriza muito as artes, valoriza muito a música. Tanto é que nós hoje quisemos colocar tudo para fora daquilo que nós temos para oferecer nessa área, porque nós sabemos que tudo isso é muito sagrado. Isso é algo que não veio de nós, é Deus que nos colocou e nós estamos fazendo para Ele. Mas aqui não é lugar de exibicionismo. A igreja não é lugar da reunião dos perfeitos, e muito menos um lugar que a pessoa entra, então ela se torna perfeita, agora ela precisa ser julgada como perfeita. Não, a igreja não é este lugar. E Jesus mostra isso, que quando a casa está preparada, as primeiras pessoas que entram são pessoas impuras, são pessoas imperfeitas e são pessoas que precisam de fato ter um encontro com Ele.
esse é você, esse sou eu. Esta é a igreja do Senhor. Aqui estão aqueles que estão reconhecendo o tempo inteiro, não só antes de batizar, se arrepende, batiza, não, o tempo inteiro. Nós somos chamados o tempo inteiro para reconhecer as nossas falhas, pecados. Santa Ceia, não sei de onde que veio, mas em algum tempo ensinaram para a igreja que a Santa Ceia só se toma aquele que está perfeito. Não dá para entender essa doutrina, não dá. Santa Ceia para gente que não pecou um mês. Coitado de quem vende suco de uva e pãozinho, vai falir. Porque ninguém vai tomar. A Santa Ceia é um lugar da gente realmente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nós estamos tentando. Nós estamos tentando, Senhor. Mas nós erramos. Então a gente vem se encontrar de novo com a tua morte e ressurreição, com o teu sangue, com o teu sacrifício, dizer que nós não merecemos, e é só por causa do teu sacrifício que nós temos acesso a Deus. É a Santa Ceia que nós celebramos na igreja, o sacramento que Jesus deixou. E outra coisa muito interessante é que nós, enquanto igreja, tropeçamos nas nossas imperfeições, e isso vai acontecer. Isso não é absurdo, gente. Isso vai acontecer. Nós vamos tropeçar nas nossas imperfeições, mas que o Senhor nos dê graça de entender que se eu tropeçar na imperfeição de alguém, eu lembrar de que eu também sou imperfeito e falho. Eu só peco diferente de alguém que está aqui. E se alguém que você olha e tem espasmo na igreja, lembre-se que alguém também deve ter espasmo de você. E de mim, de nós. Aqui não é lugar de perfeição. Aqui é o lugar que a gente se encontra principalmente. Gente, quando a gente chega diante da luz, a luz clareia. E quando ela clareia, o que ela acha em nós? Ela acha as nossas imperfeições. Eu estou diante de um povo que está tentando o tempo inteiro, e você está diante de uma igreja, sentado no banco de uma igreja, em que os pastores, os ministros e todos aqui estão o tempo inteiro tentando ser melhor do que ontem, mas que vão falhar, que vão errar, que vão tropeçar, que vão muitas vezes entrar em conflitos, mas que eles têm algo diferente. E a diferença é que a gente reconhece que a gente tem que dobrar o joelho, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que reconhecer, que a gente tem que tentar mudar todos os dias, todos os dias. Essa é a igreja do Senhor. Só que não é só isso que acontece, porque depois de acontecer, os coxos entram, os cegos, Jesus cura, acontece um outro episódio. E o próximo relato do texto é das crianças adorando a Ele. Crianças chegam no templo, olha isso, essa igreja, depois de limpa, pastor, crianças chegam adorando, e quando crianças chegam ali, expressando louvor, que impressionante perceber, eu escrevi aqui, que as pessoas cultas, os letrados da época, os ricos da época, aqueles que eram consultados na área de medicina, os fariseus, os religiosos, não eram só na área da religião, eles eram consultados em todas as áreas. Por quê? Porque havia uma porcentagem muito pequena, acredita-se que 5% da população da época era alfabetizada. Então quem sabia ler, quem tinha o contato com algum tipo de material e leitura, era um doutor, ele era alguém muito respeitado. E esses, então, respeitados, doutores, que curioso, que impressionante perceber que as pessoas mais sábias foram expostas da sua total ignorância. Por quê? Quando Jesus aponta para as crianças, em outras palavras, eu escrevi aqui, ele estava dizendo, eles têm um lugar muito especial no coração de Deus. Por dois motivos. Motivo número 1, simplicidade. Motivo número 2, verdade. A igreja de Jesus, ela é imperfeita, mas a igreja de Jesus
ela carregue, pelo menos deve carregar, simplicidade e verdade. Aqui também não é lugar de doutor de teologia, ficar discutindo com outro doutor de teologia, para ver quem sabe mais, porque chega uma hora que Jesus pega e fala assim, fique com o doutorado de vocês. Ele pega uma criancinha e fala, me adore como ele. Deus não despreza o nosso esforço, a nossa preparação, a nossa dedicação, o nosso empenho em cada atividade que a gente faz na igreja. Quem pregue, se prepare para pregar. Quem cante, se prepare para cantar, para tocar. Não é uma apologia, aqui é o desleixo. Quem serve como obreiro, se prepare como obreiro. Não é apologia ao desleixo, mas também não é apologia à vaidade. A igreja do Senhor, ela carrega duas coisas importantes que toda criança carrega: simplicidade e verdade. Não que eles também não contam as mentirinhas dele, não é isso que a gente está dizendo, não. Mas a gente sabe que uma criança muitas vezes é tão simples, tão pura e verdadeira, que ela deixa escapar. É ou não é? Pergunte para as meninas lá em cima, cada coisa que elas escutam. É igual aquela historinha que eu já contei aqui na igreja, do pastor que chamou uma família para jantar na casa dele, e assim que, na verdade, a família chamou o pastor para ir na casa. Aí o pastor chegou para jantar, aí a criancinha mais nova, sentado à mesa, a criancinha mais nova foi na nuca do pastor. Aí o pai ficou incomodado, vocês já ouviram essa história, o pai ficou incomodado, falou assim, sai daí, filho, o que você está fazendo? Aí o filhinho falou assim, viu, eu estou procurando a cara do pastor. Mas como assim a cara? É porque você sempre disse que ele tem duas caras, pai. A criança estava procurando a outra cara, na nuca. Filho. Então criança é mais ou menos por aí, é a simplicidade e a verdade. E Jesus estava dizendo para aqueles grandes homens que estavam ali com o ornamento, né? Estavam ali uniformizados, os doutores da religião e daqueles que eram o representante de Deus, entre Deus e o povo, estava dizendo assim, viu, aprendam com eles, vocês não sabem de nada, aprendam com eles, falta verdade, falta simplicidade. Então essas duas coisas acontecem quando Jesus limpa a igreja. E assim, essas coisas devem fazer a gente pensar e refletir. Bom, tendo dito isso, eu quero ler rapidinho um texto com os irmãos em Salmo 132. Salmo 132. Porque esse salmo, gente, esse salmo aqui, ele vai ensinar a gente um pouquinho do que a gente tem que fazer a partir daqui. E se a gente não está fazendo, a gente vai ter que pensar muito. O Salmo 132 é um voto de Davi. É um voto. Versículo 2 ao 5, por favor. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, olha o voto, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Vamos entender rapidinho esse contexto. Davi está fazendo um voto, e o voto dele a energia dele é para preparar um lugar para o Senhor. Estabelecer um lugar onde a presença de Deus fosse honrada. E para estabelecer este lugar, Davi está dizendo, eu não entrarei no meu repouso. Eu não deixarei o sono chegar aos meus olhos, enquanto eu não preparar um lugar para o Senhor. E o lugar, nesse contexto de Davi, é um lugar onde Deus habita. Para Davi, um lugar onde seria guardada a arca da aliança, a presença do Senhor. Mas vamos reportar para o Novo Testamento e para o nosso tempo da graça. É como se Davi estivesse, eu preciso agora gastar energia,
força, dedicação para encontrar um lugar e preparar um lugar para a presença do Senhor. E aonde a palavra de Deus diz que é a presença do Senhor? Na Avenida Professor Flávio Fazano, 521. Não. A casa do Senhor não é um endereço físico, uma placa e um CNPJ. Alguém grite, por favor, aonde é a casa do Senhor? Isso, já acertaram, agora pode falar alto. Nós, em nós, aqui está a casa do Senhor. E quando nós nos reunimos, é um condomínio do Senhor. É muita casa, só que ele diz que quando nós nos reunimos, é mais do que isso, porque é Deus em nós, aí é plural, né? Não é só Deus em mim, mas a reunião acontece porque Deus não quer você sozinho. Ele disse que Ele quer nós, é o todo, é Deus em nós. Eis que estarei convosco, não é com você. Não é singular, sempre é plural. Igreja significa chamados, plural, para fora. Chamados, plural, sempre plural. Mas então, trazendo para o nosso contexto, é como se estivesse dizendo assim, ó, eu preciso encontrar um lugar para Deus. E aí, a primeira coisa que ele usa, ele diz assim, não entrarei no meu leito, não entrarei na minha tenda, não entrarei no meu repouso. Ou seja, eu tenho um lugar muito aconchegante. O leito, a casa de Davi, eu tenho um lugar, um quarto, pastor, com suíte. Eu tenho um quarto com cortinas de ouro. Eu tenho um quarto onde servos me trazem a comida. Eu tenho um quarto que eu poderia viver a vida inteira. Davi estava dizendo, só que eu não quero entrar neste lugar se antes eu não encontrar um lugar para o meu Deus. O que ele está falando para a gente hoje? Meu irmão e minha irmã, se eu e você estudar bastante, se preparar, trabalhar muito, se dedicar para algo profissional, buscar sabedoria e ficar noites acordado muitas vezes por um projeto, por uma decisão, nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Sabe por quê? Porque é natural isso. Por que você não está prosperando mais? Talvez porque está te faltando se dedicar um pouco mais em alguma coisa que você sabe que você é capaz de fazer, mas você não quis. Você tá satisfeito também, não tem problema nenhum. Mas o fato é, principalmente quando você está começando a vida, casou, vai se casar, você precisa fazer mais para que você tenha mais e você se sustente. Não é natural isso? Se você continuar, você vai prosperar. Só que Davi ensina algo para nós. Toda a sua prosperidade, todo o seu prazer, todo o seu conforto, toda a sua riqueza que você conseguir juntar, o melhor carro, a melhor casa, o melhor que for, não tem valor nenhum se você não for uma casa onde Deus queira habitar. Eu não vou entrar neste lugar, esse lugar é maravilhoso, mas sem a presença do Senhor ter um lugar, para mim não serve. É vento, não vale de nada. Meu irmão, prospere, eu torço por isso, eu oro para que você prospere, para que você cresça, para que você seja uma pessoa assim abençoada, mas não faça isso sem preparar um lugar para Deus na tua vida, porque você vai sofrer amargamente com toda a riqueza, comendo um bom do melhor, mas você não vai conseguir satisfazer, porque o que está faltando na tua vida talvez seja preparar um lugar para Deus. O que é ser igreja?
o que é tabernáculo, a assembleia, a quadrangular, a batista, o que quer que seja, o que eles devem pensar? Eles devem pensar que o povo precisa estar consciente que nós estamos o tempo inteiro preparando o lugar para o Senhor, e este lugar começa pela nossa vida, começa pela nossa vida de devoção e adoração. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Não vale de nada as campanhas das portas abertas, da chave, da prosperidade, do que quer que seja. É melhor fazer a campanha da glória de Deus dentro de nós. É melhor a gente gastar energia para que sejamos casa dele, habitável. Amém? Só que ele não disse só que ele não iria para o seu conforto se a presença de Deus não tivesse um conforto maior do que o dele. Ele disse também que ele não ia permitir que os olhos dele peguem no sono. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou trabalhar para isso. Sabe o que ele estava dizendo? Que eu vou me esforçar para isso. Eu vou gastar energia e força para que a vontade de Deus seja feita. Eu não vou economizar. E por que passa 5 anos, a gente é um tipo de crente, aí passa 5 anos, a gente se torna outro crente, outro crente. E a nossa energia vai ficando cada vez menor. E a nossa vontade e o nosso amor pelo que nós estamos fazendo para Deus, é por amor que a gente faz, é por amor, não é por dinheiro, não é pelo que Ele vai nos dar, é por amor, a gente faz tudo por amor, toda energia. Então o que Deus está chacoalhando em nós hoje, eu preciso me transformar num lugar de novo para Deus habitar, e Ele quer fazer isso em você, e eu preciso voltar a fazer as coisas para a glória de Deus, com energia para Deus, com dedicação, com força de vontade. Não é cumprir uma escala que Ele quer de nós, não é cumprir um culto de domingo que Ele quer de nós, gente. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu estou falando isso já faz muito tempo. Não é isso, sua vida não é feita de escala. Ah, hoje eu não estou escalado, não preciso ir para a igreja. Não é isso. Não é isso. Hoje eu estou escalado, preciso ir para a igreja. Preciso ir para a igreja. Não é sobre isso. Se está assim, está errado. Está errado, gente, está errado. Ah, pastor, mas é muito difícil, meu. Eu sei. Tem hora que dá raiva. Dá. Nós somos imperfeitos. Só que se o coração, na hora que passa ali, daquelas portas, para vir no lugar da comunhão e da adoração, não tiver encharcado da presença dEle, vai continuar sendo chato, vai continuar sendo ruim, porque, irmão, olha, não vou exagerar muito aqui, mas às vezes um violão desafinado faz a presença de Deus chegar, porque depende do coração de quem está ouvindo, porque pode desafinar no meio também, né? Não dá para parar e afinar, né? Tem hora que vai desafinar, estourar uma corda, aí acabou a comunhão, estourou a corda do violão. Sabe, não é assim, gente. Deus está dizendo algo aqui. Vamos se dedicar, vamos fazer com o coração, vamos continuar essa obra de Deus, espalhando o amor de Deus. Mas vamos colocar mais coração naquilo que a gente está fazendo. Vamos misturar a nossa perfeccionismo, misturar a nossa dedicação, vontade, esforço, energia. Vamos fazer tudo isso, mas com a motivação certa, com o coração certo. Eu estou indo para um lugar que a gente cantou aqui. Vamos voltar, gente? Coração explodir de alegria pelas coisas de Deus. Eu vou contar 2 testemunhos aqui e a gente está caminhando para fechar. Vocês viram que está linda a frente da igreja, né? Foi pintada. E o Fabrício que está ali me indicou uma pessoa para pintar, para a gente chamar aqui, para orçar, para pintar, porque foi feito um serviço, a pessoa não era muito profissional e acabou
complicando ali, aí a gente precisava de alguém que realmente conhecesse do trabalho, e veio um senhor aqui. Eu estou contando porque ele não está aqui, também não está sendo, o culto está transmitido, porque ele jamais gostaria que eu contasse esse testemunho pela simplicidade. Mas aí eu comecei a falar assim, eu preciso pintar essa frente, porque eu queria que as pessoas chegassem para a igreja e vissem a igreja mais bonita, vissem a igreja mais apresentável, né? A gente está 23 anos de caminhada, a gente não pode estar com uma parede mal pintada, né? Eu tinha esse coração, eu queria isso, queria muito. E eu chamei ele, eu fui entrando com ele aqui, aí eu falei assim, conhece aqui, para o senhor ver como é que é e tal. Aí ele me parou aqui, na hora que a gente estava subindo a escada, ele segurou assim no meu braço, assim, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou sentindo algo aqui de Deus, eu preciso falar para você. Ele falou assim, eu vou pintar essa frente inteira da igreja, e o Espírito Santo manda eu fazer isso pela graça. Eu tomei um choque, assim, eu falei assim, não, eu tô constrangido, eu não sei, assim, viu, não, mas não é para você, não. Sabe, eu adorei. Eu estou fazendo isso porque Deus está mandando eu fazer. Eu falei, aí sim. Irmãos, foi uma conversa aqui de quase 2 horas, ele me contando que ele é um diácono porteiro da Assembleia de Deus. E fez com o maior amor do mundo, veio aqui, ele olhava, ele pintava, ele pedia para mim, ele falou, vai do outro lado da rua, ver se não tem uma manchinha, Não cobrou R$1, pastor. Um trabalho aí, subir no telhado, corre risco, um trabalho bem complicado, e sabe? Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. A gente de dentro, muitas vezes, não tem essa sensibilidade. Está faltando a gente ser encharcado, o coração esquentar de novo, meu querido. O coração esquentar de novo. Essa obra é de Deus, é totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Eu vou contar um outro testemunho para vocês entenderem o quanto essa igreja aqui, ela é do Senhor, não é do homem. A gente está só servindo a Deus, emprestando aquilo que Ele nos deu, né, uns aos outros, servindo. Mas aconteceu algo, esse dia eu vou ter que pedir ajuda para vocês me ajudarem a contar, mas foi algo assim que, tão simples, muito simples, mas eu achei extraordinário para falar assim, uau, como que o Senhor manda, hein? Eu e o Robson Felipe sentamos um dia numa reunião e estávamos conversando. Aí eu peguei e falei assim, ô Robson, vamos convidar a Paulinha para cantar no louvor? A gente precisa de mais uma pessoa cantando, e eu senti naquele momento, vamos convidar a Paulinha. Aí os meninos, legal, vamos mandar uma mensagem para a Paulinha começar a cantar aqui no louvor. Eu senti aquele momento de falar isso para eles. Aí agora que eu preciso que vocês me ajudem. Porque quando o Robson comunicou a Paula, tinha acontecido uma coisa antes dessa reunião. O que foi? A Mari teve um sonho, não foi isso, Mari? Isso. A Mari sonhou, antes dessa reunião, que a Paulinha estava no louvor. Aí a Mari falou assim, vai lá, fale com eles, tal, né? Aí a Paulinha chegou e falou assim, não, eu não... se isso for de Deus, eles têm que me chamar, é isso, Paula? Se for de Deus, eles vão me chamar. Aí o Robson vai e manda uma mensagem para ela. Paulinha, você não quer cantar no louvor? Aí causa uma discórdia enorme, porque a Paulinha chega e fala, Mário, eu falei que não era para você falar. Foi isso ou não foi? Então foi a Ju, porque a Ju também estava na conversa. Ju, foi você que falou para o Robson. E as meninas, nós não falamos. E a Ju jogou para a Mari, e a Mari jogou para a Ju, e já começou uma discórdia, aí eu tive que ir lá resolver. Não, mentira. Mas já foi uma discussão, e a gente teve que convencer a Paula de que nós não fomos avisados. Era Deus simplesmente confirmando uma coisa muito simples. Eu não estou aqui para exaltar ninguém, homem nenhum, mas é só para entender, Deus ainda faz essas coisas, gente. Então fique tranquilo, porque o seu lugar, primeiro é no coração de Deus.
antes de ser numa plataforma, antes de ser fazendo qualquer coisa. Primeiro é no coração dele, aí ele te movimenta, é que nem eu em cima do telhado, que os pessoal zoou aí, em cima do telhado, jogando pedra em crente, depois em cima... Minha história é com o telhado, né? Em cima do telhado, quando o Ademir vinha falar de Deus para mim, eu me escondi em cima do telhado, aí ele me pega, eu sou o último na minha casa, aí ele fala assim, agora você vai levar pedrada, para você aprender. Me coloca à frente e sabe, aí você fala assim, olha, ele não está à frente, é assim, Deus nos reveste de algumas coisas só para a glória dele, gente. Então, quando você olhar para a igreja, essa igreja não é uma igreja familiar, essa igreja não é uma igreja onde tem um dono, um pastor, um cara que está mandando. Não, o Ademir tem um baita dom de evangelista, como muitas pessoas aqui, graças ao dom de evangelista, foi alcançado. A Andréa tem um baita dom na área ministerial de louvor, aí dá para citar outros e outros. O Ministério de Comunicação, Deus abençoou essa igreja com a vida da Yasmin, com o Ministério de Comunicação. Aí você vai lá para o Ministério das Crianças, meu Deus, a Luanda praticamente recebeu de Deus uma instrução para conduzir o ministério e deixar um ministério que ela tanto amava, e ela abre caminho para que outros cheguem, chega a Sandy, chega a Duda, para esse mover. Aí daqui a pouco você vai aqui, tem o Luiz trabalhando, e todos os professores que estão juntos, trabalhando. Aí você vai para as mulheres, você vê a Ariane, que está... Então são pessoas que estão emprestando o talento que Deus mesmo deu para a igreja, oferecendo, servindo, e assim os obreiros, cada um dos obreiros aqui, cada um vai fazendo. Então não tem um dono, não tem um chefe. E quando a gente descobrir e voltar à essência, queimar no coração mesmo do porquê que a gente vem ensaiar, do porquê que a gente vem pregar, do porquê que a gente vem cultuar a Deus, seja sentado no banco, dando um dízimo à oferta, quando isso queimar no nosso coração de novo, meus irmãos, um dia queimou no coração de 12 homens, e esses 12 homens fizeram o evangelho chegar por mais de 2000 anos, como está hoje, se alastrando pelo mundo, até que ele venha. E eu deixo vocês agora com um vídeo, que se esse vídeo não inspirar o teu coração, já passei ele aqui uma vez, bem rapidinho. Se ele não inspirar o teu coração, eu realmente não sei o que pode te inspirar, mas eu queria que você abrisse o seu coração. Nós vamos apagar todas as luzes aqui, e eu vou encerrar com esse vídeo. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho, tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. O que minhas forças me dão, eu faço. Tua graça, imploramos a mim. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita. Quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela, e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade. Quis construir logo uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo. Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho, e ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada, um pedaço de pano, ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem, para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha a chuva, ele ia segurar no chão novamente. Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em 3 meses, uma área de 156 metros quadrados, e de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em 3 meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar, e ela pensa que se pedir ajuda para alguém, estará sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo,
e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas, ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas, para ela fica apenas uma pequena parte, e com essa pequena parte ela construiu um salão de 8 metros por 4, com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Só ficava pensando que quando eu concluí isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele assim que me foi feito. Esse vídeo é antigo, mas ele foi construído já esse local. É uma igreja que é bem diferente de alguns costumes que nós temos, é uma igreja adventista. Mas o que me pega nesse vídeo é o coração dessa senhora. E a nossa dificuldade, irmãos, ela é muito pequena. Essa aqui é uma história dentre muitas que poderiam ser contadas. Eu queria pedir para vocês chamarem todas as crianças, os juniores, todos para virem aqui à frente para nós orarmos juntos, para encerrar esse momento de celebração. Depois ainda tem um sorteio, alguma coisa assim, né? Mas nós vamos fazer uma encerração um encerramento em oração, para a gente poder depois fazer esse sorteio. Então eu queria que você visse tudo que ouviu e a partir daqui você tivesse muito temor naquilo que você faz para Deus e amor naquilo que você faz para Deus. Que o seu coração seja encharcado nessa noite com essa palavra. E hoje, eu quero que você se lembre disso que eu estou dizendo. Pode ser que Deus está abrindo um ciclo na sua frente, na tua vida. E que novas coisas, pessoal, a criançada, pode subir aqui, por favor. As crianças também. Já que Jesus disse que nós precisamos aprender com eles, eu queria que eles orassem aqui junto conosco, como igreja, amém? Pedir para você se colocar de pé. Enquanto eles vêm chegando, eu quero aqui, como eu disse, né? Nós não temos aqui um representante entre Deus e os homens que seja humano, é Cristo. Mas eu acho que na condição que eu estou hoje, como pastor, junto com o pastor Ademir, junto com o pastor Augusto, tenho certeza que eles também vão fazer as minhas palavras a deles. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a cada um que não só que trabalha na igreja por algum motivo, mas cada um que frequenta um culto aqui, sabe? Cada um que de alguma forma esteve aqui nesses dias. E eu estendo isso a todos os ministérios, a todas as pessoas que... eu vou citar o exemplo, por exemplo, o pessoal aqui do Ministério Kids, vocês meninas, olha, que Deus continue honrando, abençoando a vida de vocês, o ministério, que vocês entregam a Deus, assim, a parte, muitas vezes, da devoção do culto, vocês entregam fazendo o culto de vocês. Que o Senhor abençoe e honre a vida de vocês. Os professores, eu falo de coração mesmo, todos os professores que dão sequência, os obreiros, o pessoal da mídia, todos vocês, que sejam mais 23 anos abençoados, sabe? Que a gente, como igreja, passe para eles que sejam novos pastores, que sejam, que cresçam aqui ministros de Deus, pessoas que queiram se espelhar em cada um de nós que estamos fazendo alguma coisa. Por favor, sabe, não façam para a igreja tabernáculo, não façam para o pastor A, B ou C, façam para Deus, façam para a glória de Deus, sabe? E quando Ele nos der força e fôlego de vida, continuemos essa obra. Estenda as suas mãos, Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para viver essa maravilha que é estar dentro do seu plano, dos teus sonhos. Só foi possível tudo que foi possível porque o Senhor fez. Eu não queria, Jesus. Eu tentei fugir de todas as formas, eu nunca quis.
E o Senhor insistiu em pecadores e falhos, e assim, essa é a história de tanta gente aqui. O Senhor nos dá força, o Senhor nos deu ânimo e o Senhor nos sustentou. A gente faz o que faz aqui porque a gente te ama, Jesus. Ama o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição. Abençoe a nova geração, Senhor. Abençoe os novos que estarão ocupando os lugares aqui, que eles vejam em nós alguma coisa que os façam prosseguir, avançar. Obrigado, Jesus, pelas famílias que foram formadas aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que foram batizadas, que se converteram, que aceitaram o Senhor durante todo esse tempo. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo que o Senhor fez e faz. Aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aplauda Jesus.